Olá pessoal, boa noite. Sou Flávia Jussiane, sou consultora do sono infantil. Estou aqui para a gente fazer mais uma live e no que eu puder ajudar vocês com o soninho do bebê de vocês, ok? Boa noite, vamos chegando. Eu vou começar a fazer uma introduçãozinha aqui para a gente poder esperar mais um pessoalzinho dormir. Maiara tá aí, né, Maiara? Já tem bebê dormindo, coisa boa. Muito feliz, viu? E você tá ótima, viu, mulher? Bem, pessoal, boa noite. Eu sou Flávia Jussiane, eu sou consultora do sono infantil, tá? Sou mãe da Manuela, mãe do Matheus, esposa do Fernando. Eu digo que eu assim, passei um bom tempo com privação de sono, então eu sei bem o quanto que isso deixa a gente ruim, né? Deixa eu falar para vocês, se vocês quiserem colocar perguntas, fiquem à vontade. Lembra só, por favor, de colocar a idade do bebê de vocês, para que eu consiga ser o mais assertiva possível, tá bom? Bem, então assim, sou mãe como vocês, tenho várias funções. Hoje à tarde fizemos um chá de amigas aqui em casa, uma coisa que eu queria falar, assim, dividir com vocês hoje, para que vocês procurem mães próximas de vocês, pessoas com quem vocês podem contar, conversar, para se ajudar. Isso é muito importante. Quem puder, deixe o bebê com alguém cuidando, né? Possível, para que você tenha um tempo para você também. Isso é tão bom, gente. Isso abastece o nosso tanque. Eu lembro que no começo, assim, era só conversa, criança, bebê, cocô, xixi, criança, bebê, bebê. E quando a gente sai um pouquinho assim, dá uma aliviada. Então, assim, quero falar para vocês conseguirem, junta amigas, não precisa fazer muita coisa, não. Cada um traz alguma coisinha, mas fiquem juntas, estejam juntas, porque a gente se ajuda, principalmente nesse aspecto emocional. Quem quiser colocar, põe para mim de onde vocês estão falando, gosto de saber de onde que as pessoas estão me assistindo, tá? Bem, falei para vocês, quem quiser deixa a pergunta e lembrar de colocar a idade do bebê, tá? Eu fiz um e-book, coloquei para vocês lá na bios do meu Instagram. Então, quem quiser também, o e-book gratuito, com informações. Eu coloquei coisas bem sucintas e bem práticas para que consiga colocar em prática mesmo. Dicas que são ajustes, tá? Olha aí, Dani, de São Paulo. Gente, eu fiz o YouTube, que às vezes as mães me perguntam se eu vou deixar a live salva, tá? Sim, a minha ideia sempre é salvar, a não ser que dê algum problema aqui, eu não consigo, mas geralmente eu termino aqui, eu já salvo. Ele me liberando, eu já coloco aqui no Instagram e eu tô colocando lá no YouTube também, porque eu sei que tem gente que às vezes perde, então assim, tô deixando lá no YouTube também para quem quiser assistir as lives, as últimas lives que eu fiz, graças a Deus eu consegui salvar e colocar lá, tá? Então se vocês quiserem depois compartilhar também, souber de alguém que precisa ouvir um pouquinho, vocês fiquem à vontade, tá bom? Bem, é isso. Falei pra vocês que hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o adormecer sozinho, que às vezes a gente começa a falar de outras coisas e a gente não consegue entrar nesse tema do adormecer sozinho, que eu sei que é algo que faz bastante diferença pra gente. Bem, e pra eles, tá? Quando eu falo assim, a gente olha pra gente, o que a gente sente quando a gente tá com privação de sono? A gente vai ficar lá com falta de paciência, a gente fica estressado, essas coisas assim. Eles também sentem isso. Então, só que como que eles vão explicar pra gente o que tá acontecendo? Como é que eles vão falar assim, mamãe, eu estou cansado, eu estou estressado, qualquer coisa do tipo, se nem eles entendem o que tá acontecendo com eles. Então, assim, gente, é importante pra gente, mas também é muito importante pra eles, tá? Outra coisa que eu gosto muito de falar é que cada bebê é de um jeitinho. A gente trabalha assim com tabelas, mas são médias. Eu quero que vocês observem o bebê de vocês. Bem, tem gente de São Paulo, gente de Campo Grande. Eu estava pedindo pro pessoal colocar de onde que pra gente saber de onde vocês estão falando, tá bom? Bem, eu também estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E graças a Deus que isso aqui me permite ajudar a gente de boa parte do nosso mundo e do país também, né? Então, assim, olha para o seu bebê, tá? Cada bebê é de um jeitinho, tem uma necessidade. Então, assim,
é importante observar como o seu bebê reage. Igual eu falei, acho que eu falei na outra live, assim, ó, eu já vi bebê de 4 meses, com 5 meses fazendo 2 sonecas, assim como eu já vi bebê de 6 meses precisando da terceira soneca. Então, olha para o seu bebê, veja qual é a necessidade do seu bebê. A gente tende muito a comparar. Ah, mas o bebê da minha vizinha faz isso, o bebê da minha amiga faz isso, o bebê da minha prima faz isso. E a gente precisa olhar para cada bebê, cada família tem uma dinâmica diferente também, então isso também é importante ser levado em consideração, tá? Então, cuida desses fatores. Ah, parece que é bobeira, não é bobeira, gente. A gente precisa olhar para o nosso bebê para entender a necessidade dele, tá? Bem, e como que a gente vai chegar lá no adormecer sozinho? Não adianta simplesmente de uma hora para outra, bem, vou ensinar o meu bebê a adormecer sozinho. Quero que o meu bebê adormeça sozinho. A gente precisa cuidar desse dia do bebê. Outra, o adormecer sozinho é nas sonecas, em todo sono. Não é, uma hora ele dorme de um jeito, outra hora dorme do outro, de noite dorme de um jeito, de manhã dorme de outro, de tarde de outro. Às vezes o bebê tem uma rotina que faz em locais diferentes. Mas quando esse bebê aprende, quando esse bebê tem autonomia de fazer esse soninho, ele não fica dependendo de ninguém. Tem um bebezinho que às vezes precisa ir para a creche, tem um bebê que precisa ir para a escola. Você já pensou esse bebê dependendo de uma professora ou de uma cuidadora e tem outras 10, 15 crianças para essa cuidadora cuidar? Você acha que ela vai conseguir dar todo o amor, ficar ali, às vezes auxiliando esse bebê, ensinando esse bebê? Não consegue. Então, conforme a gente consegue ajudar eles com essa autonomia, é melhor, inclusive para eles. Deu soninho, eles sabem que eles vão dormir, eles não precisam ficar dependendo de ninguém para dormir, tá bom? Então, assim, ó, cuida da rotina, cuida do dia desse bebê. Eu sempre falo isso, cuida dessa questão da alimentação, também é importante. A fome nos bebês é a mesma sensação de dor, gente. Para eles é dor, eles não entendem que eles estão com fome, eles entendem que eles estão com uma dor na barriga. Então, se o bebê tiver com fome, porque tem muita mãe que às vezes me pergunta, quero fazer desmame noturno. Como que eu faço para fazer desmame noturno? A gente vai arrancar a mamada do bebê? Não vai. Vai arrancar a mamada de uma criança também de 2 anos, de 3 anos. A gente não vai tirar a mamada deles. A gente precisa ajudar eles a terem essa alimentação deles durante o dia muito bem, regradinha. A alimentação com nutrição, por exemplo. Não adianta o bebê passar o dia inteiro comendo bolacha. Ou se passar o dia inteiro só comendo fruta. Vai ter uma hora que ele vai demandar os outros nutrientes. Então, é importante que a gente cuide dessa alimentação como um todo. Não só com o volume ou com uma coisa que esse bebê está comendo, tá? Por que que eu falo isso? Se o seu bebê está acordando durante a noite porque ele está com fome, não adianta simplesmente arrancar a mamada, tirar a mamada, porque ele vai chorar de fome e ele não vai conseguir voltar a dormir. Ou se voltar a dormir, vai ser depois de 2, 3 horas de choro, tá? E aí já gerou um estresse, já gerou um cansaço, já gerou tanta coisa ruim que a gente não quer que gere no meio de uma noite de sono, nem pro bebê, nem pra gente que vai estar ali do lado deles atendendo, tá? Bem, assim, olha, eu gosto de começar, em primeiro lugar, o que a gente sente, eles sentem. Às vezes a gente tá ali do lado deles, ó, dorme, eu preciso dormir, dorme, eu tô com fome, dorme, eu preciso disso, dorme, eu preciso daquilo, eu quero ir no banheiro, qualquer coisa do tipo. A gente precisa estar bem, estar tranquilo para conseguir atender esse bebê. Então, assim, ó, coloca a máscara em você para você conseguir colocar a máscara no seu bebê, tá? Se precisar, vai lá, come alguma coisa, belisca, alguma coisinha para você ir atender. Ah, precisa ir no banheiro, vai lá no banheiro, resolve o que você tem que resolver. Mas, assim, por que eu falo isso? Na hora que você estiver ali ajudando, auxiliando o seu bebê a adormecer, que você esteja ali tranquila, plena, com a cabeça ali e não com a cabeça em outro lugar. Quanto mais pressa a gente tiver, menos calmo eles ficam e mais tempo eles levam para dormir. Então, é importante a gente estar calmo, estar tranquilo, tá? E eu falo isso porque, às vezes, vai ter um outro cuidador nesse caminho também. E esse cuidador tá ali, esse cuidador também não tá bem, tá estressado, o bebê sente isso. E o bebê sentindo isso, ele vai ter mais dificuldade de acalmar, tá? Então, é importante a gente conseguir estar ali calmo, estar tranquilo. E quando eu falo isso, gente, essa questão do sono, eu falo assim, é um desafio tão grande. E às vezes você tá ali, você tá tentando, você tá ajudando, e aí você pode estar perdendo a paciência, claro que pode, você também tá cansado, você também precisa dormir, você também sente sono. Deu o seu tempo, você tá sentindo que tá virando seu botão, você tá começando a ficar estressado, troca.
tem outra pessoa que pode te auxiliar, tem o seu marido, ou tem uma avó, tem alguém que tá ali, ó, vem aqui, por favor, fica aqui um pouquinho com ele, com o bebê. Eu vou ali, dou uma respirada, faço alguma coisinha e daqui a pouco eu volto, mas voltar bem, voltar tranquilo, tá? Então é importante, a gente precisa. Aí assim, ó, o sono. Eu não inventei que os bebês sentem sono. E as mães não ficam cansadas à toa, né? Ninguém, eu estou cansada por um capricho meu. Sono é necessidade fisiológica, gente. Não é capricho, não é invenção de moda. E aí, tá, meu bebê não faz soneca? Ok, não tem problema. Talvez ele durma a noite toda. Meu bebê vai ficar sem comer um dia todinho. Amanhã, quem sabe, ele come por ontem e por hoje. É isso que acontece? Não. Se seu bebê ficar sem dormir, sem comer, eu tenho certeza que você vai ficar bem preocupado. Então, tem a mesma preocupação com o sono, tá? Tem bebês, igual eu falei assim, já vi bebê menorzinho precisando de menos soneca, já vi maior. Então, as sonecas são importantes. Essas sonecas são importantes para que esse bebê tenha uma noite boa. Aquele negócio, eu vou segurar meu bebê para o bebê dormir a noite toda. Gente, isso não existe. Nem vou engrossar uma madeira. Não, não é isso. Ele tem uma necessidade, a gente precisa ajustar. A gente não regula, não vai organizando a alimentação, a gente precisa ajudar eles a organizarem o soninho. Eles não nascem sabendo essas coisas e a gente está aqui justamente para isso, tá? Então, assim, olha, ajuda, cuida desse dia desse bebê, cuida da alimentação desse bebê, não só da questão do sono, mas da alimentação, de todo esse entorno, tá? Uma coisa que eu gosto de falar e que eu falo, eu tinha um pouco dessa dificuldade também, tá, gente? A gente precisa deixar o bebê adormecer sozinho, a gente precisa permitir que esse bebê adormeça sozinho e a gente precisa confiar que esse bebê vai adormecer sozinho. Eu falo porque eu já ouvi, tá? Ai, mas meu bebê só dorme se for no meu colo, meu bebê só dorme se for assim, meu bebê só dorme se for daquele jeito, meu bebê só. Ele só dorme assim, ele só faz isso, ele só faz aquilo, porque provavelmente foi a forma que a gente ensinou. Então, você quer e é melhor para o seu bebê, tá, gente? Eu acho que não é uma questão de forçar. O bebê precisa adormecer sozinho, a gente precisa ajudar ele, então a gente precisa liberar esse bebê para adormecer sozinho. Se ficar, será que ele vai dormir? Meu Deus, será que vai? Esse bebê não vai se você não confiar. Se você ficar com medo, lembra que eu falei que o que você sente, ele sente? Se você estiver do lado dele inseguro, é isso que ele vai sentir. Você acha que o bebê vai conseguir adormecer tranquilo? Minha mãe não tá bem. Tô sentindo, porque eles sentem. Não sei se você já tiver aquela sensação assim, parece que o dia que a gente mais quer distância, mais eles colam no colo. Mais eles querem colo, mais grudados eles ficam, mais no pé eles ficam. Então, assim, eles sentem. E aí você pensa um bebê vendo que a mãe dele sentindo, né? Porque eles não têm uma consciência plena disso. Minha mãe não tá bem, eu vou cuidar da minha mãe. Como é que eles vão cuidar? No colo, cuidando, acolhendo, que é o que a gente faz com eles também, tá? Então, é importante a gente liberar, confiar e ficar seguro e tranquilo do que está acontecendo. Outra coisa muito importante, a gente falar com esse bebê, conversar com esse bebê e explicar o que está acontecendo. Essa questão da fala, gente, é muito importante, porque a nossa voz acalma eles. A gente não conversa com eles desde a barriga, então é importante a gente conversar, explicar o que está acontecendo. Filho, mamãe está aqui com você, eu vou ensinar você a adormecer sozinho, vou te ajudar a dormir aqui na sua caminha, no seu bercinho. E conversar. A nossa voz transmite paz para eles. Quando a criança vem, você fala, você abraça, e a sua voz também. Então fala, explica. Com os maiorzinhos é muito legal, porque você pode fazer combinados. Filho, a mamãe vai combinar com você, você vai dormir aqui no seu quarto, a mamãe vai dormir lá no quarto dela. Se você precisar, pode chamar, a mamãe vem aqui te atender. E explica pro seu bebê o que está acontecendo. É melhor para você, é melhor para o seu desenvolvimento, a mamãe está ficando cansada. Explica. Eles entendem, gente. E esse explica que eu falo assim, não é você falar bravo, você vai ter que dormir aqui no seu quarto, não sei o quê. Eles vão olhar para você assim, mãe, o que está acontecendo? Vai ficar com medo. E nem falar brincando, rindo. É você falar transmitindo segurança, transmitindo paz, explicando para o seu bebê o que está acontecendo. Esse negócio de conversar, gente, é muito legal. E é uma forma de você transmitir segurança. Inclusive, assim, o que você está fazendo, dá o próximo passo para o seu bebê. Isso é legal, assim, dá o próximo passo. Por exemplo, especialmente com os maiorzinhos também que já entendem. Por exemplo, a gente está jantando. Na hora que terminar a janta,
A gente vai subir, vai pro banheiro, vai tomar banho, vai fazer o próximo passo. Você falando isso, você já cria aquela situação ali na cabeça dele. É mais fácil do que terminou a janta, aí ele fala, putz, terminou a janta, eu vou brincar. Aí você chama essa criança para ir pro banheiro. Aí essa criança não quer ir pro banheiro. Então, assim, explica pro seu bebê o que é que está acontecendo e dê esse próximo passo para ele. É legal porque você fica mais fácil, tanto para você quanto do bebê. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, achei assim, ó, expliquei para ela dessa forma. Já pensou? A gente tá aqui, tal, você tá num lugar. E será que você tem a sua casa para ir? Você sabe que você tem a sua casa para ir, você sabe para onde você vai. E se você não soubesse para onde você vai? Como que você ia se sentir? Então, se você vai falando pro seu bebê o que é que ele tem que fazer, a próximo passo, ele já tem um lugar para ir. Isso vai deixando ele mais calmo, isso vai deixando ele mais seguro, isso vai deixando ele mais tranquilo. Então, fala, gente, fala, usa muito isso, porque é importante. Ai, voltou, né? Ai, desculpa. Foi lá. Então, sempre fala isso, tá? Dá esse próximo passo. Gente, uma coisa muito, muito, muito importante, tá? Até pra gente, eu falo assim, a gente tem que ir tirando os argumentos deles, vamos falar assim. O local onde eles vão dormir precisa estar confortável, precisa estar desejável, eles precisam querer ficar lá. O quartinho, a cama, tá? Alguns atendimentos presenciais que eu já fiz, eu chego na casa e às vezes a mãe pede para eu olhar o quarto, para eu olhar o ambiente. Já teve várias situações de eu chegar e esses colchões de bebê, especialmente esses colchões de berço, eles têm um lado que é plástico, que é pro xixi não ir pra espuma, e tem um lado que é a espuma, né, que é a parte de tecido. E de tá o plástico para cima. Poxa, é intencional que a gente faz? Claro que não. A gente coloca para cima pro xixi não vazar, porque é meio automático. Só que aí o bebê vai dormir naquele plástico. Como é que esse bebê vai se sentir? Especialmente se um bebê que dorme às vezes na tua cama junto com você, aí você fala assim, coloca ele lá no berço, parece que ele tem espinhos. Ele não tem espinho não, tem um plástico. Ou se o seu colchão é um colchão extremamente gostoso, extremamente confortável, chega o colchão do berço, é um colchão semi-ortopédico. Vocês acham que eles vão preferir ficar onde? Vai preferir ficar onde está mais gostoso, onde está mais macio. Então, assim, é importante essa questão do conforto. O seu bebê precisa desejar ficar lá. Outra coisa, eles têm que se sentir seguros lá. Então, você está colocando ele de uma maneira segura, você está passando segurança quando você está tranquilo do lado dele, quando você está seguro do lado dele, você está falando para esse bebê, não às vezes verbalizando, mas indiretamente você está falando, filho, tá tudo bem você ficar aqui, é seguro você ficar aqui. Por isso que é importante todos esses cuidados anteriores, vamos dizer assim. Então, assim, ele precisa se sentir seguro. Você olhar o campo visual, olha aonde o seu bebê está olhando, tá? O seu bebê, o seu filho maiorzinho, se esse ambiente está limpo. Por quê, gente? Uma coisa que eu falo assim, ó, a gente tem que se colocar no lugar da criança e se imaginar com cabeça de criança, não com cabeça de adulto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma situação uma vez de uma criança um pouquinho maior e aí a gente tava, vai, tudo indo tão bem e de repente essa criança acordava e ficava com medo, um medo. E eu falei, mas gente, não é possível. E aí eu pedi, como o atendimento não era, eu não cheguei aí na casa porque era à distância, eu pedi para a mãe filmar o quarto para eu dar uma olhada se ela me permitiria sim. Aí, perto do berço dessa criança, tinha uma imagem do Espírito Santo. Não sei se vocês conhecem, mas o Espírito Santo geralmente é a figura de uma pomba e tem como se fossem os raios do Espírito Santo saindo. E aquilo estava assustando a criança. Se você parar para olhar com o olhar dessa criança, aquilo era de noite, um bicho qualquer, cheio de raios saindo em volta. Então, o que será que passava na cabeça dessa criança na hora que ela via isso de noite? Ela não ia imaginar que era um Espírito Santo que talvez estivesse ali para proteger a vida dela. Então, a gente precisa ter esse olhar. Já teve quartos também de eu visitar, especialmente de meninos, que tem esses super-heróis e geralmente eles são grandes. E a cara que esses super-heróis estão, geralmente não são caras amigáveis. Pensa de noite num quarto escuro, o que isso vira?
vira um bicho que vai vir pegar ele. Ele não vai lembrar que é super-herói, ele vai achar que é um monstro, que vai vir pegar a mãe dele, que vai vir pegar o pai dele, que vai pegar o irmão dele. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse ambiente, gente, muito cuidado, o ambiente mais limpo possível. Eles não distinguem fantasia de realidade até em torno dos 7 anos. Então, o que você fala pro seu filho, pro seu bebezinho, entrou na cabecinha dele, eles imaginaram, é realidade. É realidade. Tanto que eles veem as pessoas fantasiadas dos personagens e eles acham que é o personagem. E a gente sabe que não é, mas na cabeça deles é. Então, a gente precisa ter esse cuidado com essa questão ambiental também. Outra coisa assim, ó, por exemplo, com relação ao ambiente de noite, o ideal é breu, escuro, preto, por atrapalhar e inibir a produção de melatonina e atrapalhar o sono. E outra coisa que eu gosto de citar muito assim, ó, é a sombra que qualquer luzinha deixa. E no escuro, qualquer luzinha é luz e faz sombra. Então, assim, fez sombra. Eu lembro uma situação que teve uma vez que meu filho chegou tremendo, suado. Mamãe, tem um monstro no meu quarto. Eu sabia que não tinha um monstro, claro. E aí eu falei, filho, vamos lá, eu vou com você, nós vamos olhar junto. E aí, uma árvore que estava assim, tinha um poste atrás da árvore que estava refletindo na cortina, e a cortina estava fechada, a cortina lisa, a copa da árvore, realmente, eu tentei olhar com o olhar dele, fazia como se fosse uma boca, tô engolindo, e aí eu peguei e acendi a luz, falei, filho, aquilo é uma sombra, e acendi a luz para ele, aí eu falei para ele assim, ó, eu vou apagar a luz para te mostrar que aquilo ali não é nada, não é um monstro. Eu desliguei a luz, ele tensionou de novo, aí eu liguei de novo. Falei, olha lá, você viu que sumiu? Então, assim, eles não distinguem fantasia da realidade. Na cabeça dele era um monstro e ponto. Tanto que na hora que eu desliguei a luz, ele assustou de novo. Depois eu fui lá, fechei a janela que estava fazendo a sombra e mostrei para ele que estava tudo bem. Então, assim, ó, é importante que o local onde eles vão dormir tenha uma certa higiene visual. Tá? Aquele mobile bonitinho, que de noite tem um bichinho fofinho, pode virar um monstro na cabeça deles. Então, gente, cuida, porque precisa ter todo esse cuidado com o ambiente, tá? Aí, assim, ó, tô vendo ali que a Josi colocou, depois eu vou tentar olhar as perguntas pra cima, né? Meu filho ultimamente tá acordando chorando muito na madrugada. Uma das coisas, tá, Josi, que eu não sei exatamente como seu filho adormece. Gente, se eles adormecem e nós estamos do ladinho deles, tá? Vamos supor, meu filho dormiu no colo, eu tô ali do lado dele, ou dormiu junto comigo, e aí eu saí, ou ele dormiu e aí eu fui lá e transferi ele pro quarto dele. Quando essa criança acorda, sim, ela vai assustar se você não estiver lá do lado dela. Por quê? Porque ele não sabe que você tá ali no quarto do lado. Tô só no quarto do lado, mas a criança não tem essa distinção, essa noção de espaço. Entendeu? Então, por isso falar, por isso explicar. Ó, se precisar, pode me chamar que eu venho aqui. Me chama que eu venho na hora. E vai na hora, né? Não é 3 horas depois, a gente combinou, a gente precisa cumprir. Então, assim, eles podem sim assustar. Aí a criança acorda desesperada. Já teve mãe me procurando achando que a criança estava com terror noturno. E ela não estava com terror noturno. Se coloca no lugar da criança. A criança adormeceu. Aí ela faz, na transição do ciclo de sono, eles checam o ambiente. Aí a criança acordou lá. Cadê minha mãe? Mãe! Eles entram em desespero, chorando. E aí o que esse susto faz? Para pensar no que esse susto faz. Quando você toma um susto, você sai alegre, contente, feliz e calmo? Não, a gente tensiona o corpo. Dá uma descarga de adrenalina, dá um frio na barriga, dá todo um desespero. E aí você pensa uma criança que a mãe simplesmente, magicamente sumiu. A minha mãe, que cuida de mim, que me dá comida, que é minha proteção, sumiu. Eles acordam desesperados, sim. Então, a gente precisa entender que pode ser exatamente porque você estava do lado dele e você simplesmente sumiu. Ele não entende que você foi para o outro quarto. Então, por isso, gente, que é importante eles aprenderem a adormecer sozinho, a sentir seguro. Eles, do jeito que eles adormecem, a forma que eles precisam estar na transição dos ciclos de sono e a forma que eles precisam estar na hora que eles acordam. Tá? Então, assim, se coloca no lugar dessa criança tomando esse susto, acordando sozinha no quarto escuro, às vezes num berço cheio de grade, olhando para um teto, alguma coisa assim, tá? Então, precisa cuidar da forma como eles adormecem e depois dos 4 meses pode usar a naninha. A naninha é para ser uma companhia de sono. Eu falo assim, ó, não é para depender da naninha para dormir. Aquela criança que tem aquela naninha que tem até a nhaca dela e ela não deixa nem lavar. E não é essa a ideia, é para fazer
companhia pro soninho. Se o filho não quiser abraçar, não quiser beijar, tá de boa, deixa só pra ele checar a naninha, em vez de checar você. Que quando a criança aprende a adormecer com a mãe, ela pede a mãe e fica checando a mãe. Então, vamos checar essa naninha, tá bom? Evita sair do quarto quando você estiver ajudando seu bebê a adormecer. Na hora do soninho, eu falo assim, a criança às vezes, fui lá, sei que meu filho tá com sono, deu sinal de sono, vou levar essa criança para dormir. Aí, de repente, começou a chorar, vou dar uma voltinha fora, vou dar uma voltinha lá em casa e depois eu volto para dentro do quarto. Quando você sai para dar essa volta, vamos supor que você foi lá pro rumo da porta, todo dia você sai para passear. Aí o seu filho olha para aquela porta, puxa, graças a Deus, minha mãe desistiu de me colocar para dormir, agora vai me levar para passear, fiquei feliz. Aí ela volta pro quarto, a criança começa a chorar. Ai, o menino tá com trauma do quarto. Não tá com trauma. Você foi dar uma voltinha, ou ele viu um brinquedo, ou ele viu o pai, ou ele viu alguma coisa, até uma foto que ele vê, ele imagina a gente, eles imaginam a gente. Então, assim, evita ficar fazendo movimentos. Eu falo assim, quando você tá dando banho, seu filho tá todo ensaboado, começou a chorar. Peraí que eu vou pegar ele todo ensaboado, vou dar uma volta na casa todinha, quando ele acalmar eu termino de dar banho? Não, a gente não faz isso. Então, a gente precisa organizar para eles o que é que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá para dormir? Vamos ajudar o seu bebê a dormir e evitar ficar saindo do quarto para não gerar esse tipo de imaginação na cabeça deles e nenhuma ansiedade. E vamos para o quarto. Como que vocês vão fazer na hora de colocar eles para dormir? O bebê precisa ser colocado onde ele vai dormir consciente de que ele está sendo colocado ali. Lembra que eu falei para vocês que ele checa o ambiente? Eles acordam, checam o ambiente. Eu já atendi, principalmente os bebês que dormem no berço e estão com babá eletrônico, porque o bebê acorda, abre o olho, vai lá, olha e puf, ele checa o ambiente. Ou o bebê que dorme junto com a mãe, meu filho fazia muito isso. Só encostava a mão assim, me acordava, eu perdia o sono e ele voltava a dormir. Ele só checava se eu estava ali ou não e ele voltava a dormir. Então, assim, eles fazem essa checagem de ambiente, tá? Então, assim, precisa ser colocado lá, calmo, tranquilo, consciente de que é ali que ele vai dormir, tá? Ajuda o seu bebê. Ajuda o seu bebê. Não é obrigar o bebê a dormir só porque eu tô sabendo agora que ele vai dormir sozinho. Eu gosto muito de comparar ao andar. Quando o bebê começa a andar, dar os primeiros passinhos, a gente não dá a mão para eles, a gente não dá apoio para eles. Quando você percebe que seu bebê está tendo equilíbrio, você começa a dar espaço, liberar, esse bebê começa a andar sozinho. Mesma coisa vamos fazer para o soninho. Coloca ele lá, precisa fazer um carinho, faz um carinho, passa a mãozinha no rosto, acalma o seu bebê lá. Não é conter o bebê no berço. Se o seu bebê estiver chorando, você vai acolher e acalmar o seu bebê. Quando ele estiver calmo, você volta ele lá para o berço e ajuda o seu bebê no berço, no colchão ou na cama, onde ele for dormir, tá? Conversa, explica o que está acontecendo, acalma. Conseguiu acalmar lá? Ótimo. Você precisa ir saindo e tirando essa mão e tirando essa presença aos poucos. Conforme o seu bebê vai ficar, não, tá tudo bem eu ficar aqui, minha mãe tá me mostrando que tá tudo bem, meu pai tá me mostrando que tá tudo bem eu ficar aqui, você vai deixando o seu bebê ali e você vai saindo aos poucos. O final é que o seu bebê adormeça lá completamente sozinho. Mas cada bebê é de um jeito, aquilo que eu falei para vocês. Cada bebê é de um jeito, cada bebê reage de uma forma. A consultoria que eu faço, ela é personalizada. Eu faço os atendimentos, eu observo muito toda essa dinâmica. Tem várias e várias situações. Então, assim, a ideia, deixar ir saindo de cena, tá? E ajudando o seu bebê, não simplesmente colocando, virando as costas. Não deixa chorando sozinho, não deixa chorando sozinho, gente. Eu sei que o choro é uma parte muito difícil, mas assim, o que é um choro num bebê? É a única forma do seu bebê se comunicar com você. O seu bebê, através do choro, que ele fala que ele tá com fome, que ele tá com dor, que ele tá com sede, que ele tá com cocô. É a única forma do seu bebê se comunicar com você. Se o seu bebê tá ali chorando, você vai virar as costas para ele sair? Deixa lá, tipo, se vira aí? Não. Se ele tá chorando e ele está falando com você, você fala com o seu bebê também. Explica para ele o que tá acontecendo. Se ele tá alimentado, se tá limpinho, se tá tudo certo e você sabe que é só o soninho e ele tem dificuldade de adormecer sozinho porque ele aprendeu a adormecer no colo, no peito, com chupeta, com qualquer outra coisa, vai mostrando para ele que tá tudo bem. Eu falo assim que é uma transição, igual a questão do andar que eu falei. Então, ajuda o seu bebê, mostra para ele que ele tem uma outra forma de fazer
aquilo ali, aquele dormir. Pode ser uma transição, não precisa ser um milagre, uma mágica, um negócio. Pode acontecer? Pode acontecer. Porque eu já vi muito bebê, assim, que você ajusta essa rotina desse bebê, esse bebê tá conseguindo comer melhor, dormir melhor, é tudo melhor. Eu falo assim que vira uma bola de neve, tanto negativa quanto positiva. O bebê que não dorme bem, ele não come bem, ele não comendo bem, ele não tem nutrientes para passar o período do sono dormindo. E ele acaba que esse sono é interrompido a cada hora, a cada 40 minutos, a cada 2 horas, porque ele precisa ir lá beliscar alguma coisa para ele conseguir continuar dormindo. Aí ele nem come direito e nem dorme direito. E assim também, quando o bebê começa a comer melhor, ele vai dormindo melhor. Se ele aprende a adormecer sozinho, ele para de ter essas interrupções no sono. Essas interrupções no sono fazem mal para o bebê também. Eles fazem secreção de hormônio, eles precisam secretar o GH, que é o hormônio do crescimento. Eles precisam estar em sono profundo para fazer secreção de GH. Se um bebê fica interrompendo o sono a cada meia hora, 40 minutos, 1 hora, ele não consegue. Isso atrapalha. Olha, gente, tem danos terríveis, tá? A curto e a longo prazo. Essas crianças hoje que às vezes não tem déficit de atenção, déficit de concentração, às vezes é uma criança que vem desde o nascimento com dificuldade para dormir. E a criança ela precisa descansar. E isso vai atrapalhando, vai bananando. Só para vocês terem uma ideia, é no sono que eles armazenam tudo que eles aprendem durante o dia. Pensa você teve lá um dia, tá pauleira, você vai dormir, teu sono fica agitado, não é um sono reparador, eu falo que chega a ser um sono perturbador. Aí você pensa as crianças que precisam absorver o desenvolvimento, aquela criança que está aprendendo a mexer, a pegar, a escrever na escola, está desenvolvendo o motor, o psicomotor deles, então assim, eles precisam dormir, tá? Voltando à questão do choro, assim, ó. Entenda o choro do seu bebê. Se o seu bebê está alimentado, se está tudo ok e é só a hora de ir lá colocar ele para dormir, explica o que está acontecendo, vai conversando, ajuda o seu bebê nessa transição. Mas, Flávia, qual é o limite desse choro? Se meu bebê está chorando lá 2 horas, a 3 horas, eu falo assim, o limite é o limite de vocês. Eu acho que isso não tem que custar uma família, vamos supor, né? Ou custar um estresse, uma mãe tendo um surto por causa disso. O limite é o limite de vocês. O que a gente precisa? A gente precisa ter consistência no que a gente está falando para essa criança. A gente precisa ter paciência com essa criança. Se o seu filho enfiar o dedinho na tomada lá 20 vezes, quantas vezes você vai falar para ele que não é para ele enfiar o dedo na tomada? Você não vai explicar que não pode, que é perigoso? Se o seu bebê está chorando lá porque ele viu água sanitária, ele gostou, ele quer tomar, só porque ele deu um piti, você vai liberar? Não, não vai. Então, a gente precisa ter consistência no que a gente está falando para eles. Então, o limite é o teu limite, tem que ser o teu limite. Não é para acabar com o mundo só por causa disso. Mas a gente precisa ter paciência, precisa ter persistência, a gente precisa ter principalmente consistência. Igual eu falei para vocês lá no começo, do jeito que faz de dia, tem que fazer de noite também. Se uma hora eu faço, outra hora eu não faço, agora eu quero fazer, agora eu não quero fazer. O que a gente vai esperar desse bebê? Insegurança? Nossa, e agora? O que vai acontecer comigo? Como é que será que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? Então a gente precisa ter consistência no que a gente está falando com esse bebê, tá? Gente, eu tô vendo ali que tá passando o tempo. Eu acho que eu vou responder algumas perguntas de vocês, tá? Deixa eu só falar, mas eu vou voltar aqui para eu poder pegar as perguntas de vocês. Uma coisa que eu gosto muito de falar é quando a gente for começar a ajudar um bebê a adormecer sozinho, evita começar no sono noturno, tá? Eu prefiro que comece na soneca, eu geralmente oriento a começar na soneca, porque a gente pode perder essa soneca, porque você tá ali ensinando, ajudando, auxiliando, e pode ser que ele perca o sono. Se ele perder o sono, tá bom. Você depois vai lá e começa de novo, que daqui a pouco provavelmente seu bebê vai te dar sinal de sono, tá? Deixa eu voltar aqui. Ai, Jesus amado, tem um monte aqui, gente, socorro. Vamos lá. A minha bebê vai dormir daqui a pouco, a Sabrina. Depois conta pra gente, então, Sabrina, se ela já dormiu. Gente, essa questão do horário, eu falei na outra live, do horário do bebê adormecer, é muito importante também. A gente não perder o time, tá? Porque perder o time, o bebê fica estressado, fica irritado e vira um caos. Eles entram no efeito vulcânico que a gente fala.
e aí eles têm mais dificuldade ainda para adormecer, tá? Então, às vezes tem mãe que fala assim, meu filho fica lutando contra o sono. Às vezes ele não está lutando contra o sono, a gente está perdendo o time dele. A gente tem que pegar esse tempo de levar esse bebê para dormir e não perder esse tempo. Igual eu falei para vocês também, tem as tabelas, né, de janela. Eu gosto de trabalhar com essas tabelas, mas eu não olho só para as tabelas. Nenhum bebê é robozinho. Tá? Eles não são um negócio que a gente aperta um botão e aconteceu exatamente o que eu quero. A gente precisa olhar. É pra gente se basear e é pra gente ter uma ideia. E o bebê fala pra gente, não importa a idade, eles mostram através do comportamento deles a melhor maneira de atender a necessidade deles. Inclusive nos meus atendimentos, eu sempre falo, porque às vezes a pessoa pergunta pra mim, em quantos dias meu bebê vai dormir? Eu falo assim, olha, a gente precisa entender a melhor maneira de atender o seu bebê, tá? Por quê? Os bebês, eles mudam de padrão de sono. No primeiro ano, gente, com exceção dos 2, 3 primeiros meses ali, que 1 mesinho para 2 meses já é muita coisa, depois, em torno de 3 em 3 meses, eles estão mudando de padrão de sono. O que eu falo? Aprenda a entender os sinais que o seu bebê te dá. Aprenda a observar o seu bebê. Aprenda a olhar para o seu bebê e saber o que ele está comunicando com você. Porque dali 3 meses, na hora que ele mudar o padrãozinho de sono dele, ou às vezes daqui 1, 2 meses, você vai saber como agir. E não, tipo assim, você não precisa ficar dependendo de nada. Você vai saber o que fazer. Já entendi. Ele perdeu. Como que é nas transições, quando o bebê está saindo de 3 para 2 sonecas, quando o bebê está saindo de 2 para 1 soneca. Você saber lidar com isso não te dá segurança? Então, assim, é entender como atender e não obrigar eles a fazerem exatamente o que a gente quer. A gente orienta eles. Eu falo assim, eles nascem um papelzinho em branco, né? Quem vai colocando as situações ali para eles somos nós. Se a gente deixar esse bebê sem ajuda, sem orientação, como é que vai ficar para esse bebê? Então, assim, ir cuidando as necessidades, entendendo, porque aí você fica mais assertivo, em vez de ficar naquele monte de checklist, o que eu faço, você está sendo diretiva, você está sendo assertiva, tá? E é possível. Aí, vamos lá, deixa eu ver essa pergunta aqui para eu não... Senão eu empolgo na fala aqui e não consigo responder. E eu gosto muito de responder a pergunta de vocês, tá? A Mari Mach. Tem uma Manu também, de 11 meses. Ela dorme no berço, porém comigo do lado. Ainda não consegui tirar o mamá da madrugada. Ela acorda sempre às 3 da madrugada. Como fazer para ela dormir a noite toda? Mari, se a sua Manu está acordando às 3 horas da madrugada e ela está mamando bem, é porque ela está com fome. Se ela está com fome, Mari, você precisa ajudar ela a melhorar a alimentação dela durante o dia. Tá? E aí assim, e adianta você melhorar uma alimentação, uma vez que ela come só? Não, melhora todas as... Eu falo assim, gente, olha, essa boa noite de sono, a criança não fazer essa demanda noturna, é desde o café da manhã, tomar um bom café da manhã, você vai ter um lanchinho no meio da manhã, um bom lanchinho, ou se é só o lanchinho, um bom almoço, um bom lanche, uma boa janta, tá? Então assim, Mari, né? O que você precisa fazer é melhorar essa alimentação durante o dia para que ela deixe de fazer essa demanda. Porque se ela está acordando e for fome, não adianta você simplesmente não ofertar o mamá para ela. A gente precisa ver essa alimentação dela durante o dia, tá? E observa também, Mari, se não é só um hábito, se ela está com sede, às vezes ela está com sede. Como o leite, ele mata a sede, às vezes era só uma sede que ela estava sentindo e acaba que você dá o leite todo dia. A gente acorda no automático, né, gente? A gente acorda zumbi, nem vendo o que está fazendo e na hora que vê já fez. Então, assim, a gente também precisa tentar ficar um pouquinho mais atenta qual é a real necessidade desse bebê que está demandando de noite, tá? Às vezes é só sede. Um bebê de 11 meses, provavelmente ela já deve estar comendo, né, Mari? Pode estar com sede, tá? Profinat. A Helena está com 13 meses e deu para acordar querendo colo. Se não damos, ela escandaliza. Então, Nath, se ela estiver adormecendo no colo, é bem provável que ela vai pedir o colo no meio da madrugada e vai escandalizar, porque é aquilo que eu falei do susto. Cadê minha mãe? Minha mãe sumiu. Ela vai entrar em desespero. Aí, gente, olha só. Eu vou um pouco além aqui com vocês, tá? Essa criança... ela já vem sem saber, não consegue adormecer, passa toda a noite checando se o pai e a mãe tá ali.
Aí chega às vezes uma fase com 2, 3 anos, eles começam a ter esses medos, que é medo de qualquer coisa. E aí, pro sono, piora, por quê? Porque ela já não consegue dormir sozinha. Chega de noite, ela precisa ter certeza que o pai e a mãe não vai sumir, que o pai e a mãe não vai simplesmente sumir, que vai ali atender ela. Então piora, intensifica, sabe? Até essa questão do escuro, eu falo, por questão do sono, para nós adultos, esses dias eu estava estudando um pouco sobre insônia, porque eu tenho uma amiga que tem insônia e ela sofre muito, eu fui estudar um pouco sobre essa questão de insônia no adulto, o quanto é importante o escuro para a gente dormir, e na criança tem muita coisa que vai fazer brincadeira, faz que o escuro é coisa perigosa, põe medo na criança com o escuro. Não pode, a criança precisa dormir no escuro e entender que tá tudo bem. Evita ficar mexendo nos móveis, porque essa criança, os maiorzinhos, levantou, sabe aonde ele pode ir, eles conhecem a casa, eles conhecem o lugar onde eles moram, e aí eles vão andando, se eles precisarem de alguma coisa, vai chamar. Então, assim, é importante que eles adormeçam no escuro e que a gente não crie esse medo, porque naturalmente o desenvolvimento deles já tem essa questão do medo. Aí essa criança ainda não consegue dormir sozinha, a mãe desaparece, o pai desaparece, pensa o que fica na cabeça deles. Eles vão ter um pouco mais de dificuldade mesmo de dormir, então a gente precisa ter paciência, e se a gente entende isso, a gente atende eles de uma maneira diferente. Filho, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, pode voltar a dormir, tá? Eu falei pra vocês, né, que a gente passou várias coisas aqui em casa. E depois, né, de 5 anos, saíram do meu quarto. Graças a Deus. Aí eles saíram do quarto. Que a primeira resistência, meu marido tá aí ouvindo, mas era do marido. O marido não queria deixar as crianças sair do quarto. Aí consegui que as crianças fossem pro quarto deles. Depois disso, teve situação de medo. Aí eu vou lá, o que tá acontecendo? A gente mostra pra eles, não tem nada. Aí acorda durante a madrugada? Acorda, porque tem essa questão do medo, porque vem as coisas na cabeça, porque a impressão do dia vai pra noite. E aí a gente vai lá, tá tudo bem, tá tudo ok, estamos aqui e vamos embora, tá bom? Vamos lá, que tá acabando nosso tempo, socorro. A Sara Brandão. Oi, Sara. Flávia, meu bebê de 6 meses caiu da minha cama hoje, decidimos deixar ele só no berço, mas ele não dorme bem. O que devo fazer para ele dormir bem no berço? Sara, ele não entende que porque ele caiu não é seguro e ele não deve mais dormir na cama, tá? Então, assim, ó, eu não sei se o berço dele tá no seu quarto ou em outro quarto, mostra pra ele que é seguro. Você precisa fazer uma transição. Qualquer coisa, se der, você coloca esse berço primeiro no seu quarto, depois você leva pro quarto dele, tá? E paciência, porque você tem consciência de que ele caiu e que ele não deve mais dormir na cama, mas ele não sabe disso. Para ele caiu, como ele cai, às vezes se ele estiver tentando engatinhar, ele caiu, para ele foi uma queda. Então, faz essa transição gradativa para ele também. Se for o caso de pôr o berço no seu quarto, pode colocar, depois manda pro quartinho dele, tá? Meu Deus, eu vou colocar aqui para rolar as perguntas, o negócio passa. Sara, que isso, gente? Oh, meu Deus, Senhor. Sara, se eu não respondi, se quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade, mas com calma, tá? Para ele também entender o que tá acontecendo. Oi, Ludmila, tô vendo você aqui. DLS da Preta. Meu bebê tem 1 ano e 1 mês e ainda mama uma vez de madrugada. Preta, vou te chamar de Preta. Precisa ver se ele tá sentindo fome, igual eu falei ali atrás da Manuzinha, né? De 11 meses. Se tá acordando uma vez e se estiver mamando de verdade, por exemplo, assim, eu não sei qual que é a fonte, né, da mamada. Se for peito, você viu que tá pegando o peito, tá sugando, tá mamando, assim, com aquela vontade, tá com fome. Tá pegando o peito, fazendo só voltando a dormir, não é fome, é hábito. Então, acordou, incentiva o seu bebê a voltar a dormir em vez de colocar o peito na boca. Mamadeira, tá secando a mamadeira, tá com fome. Tá pegando a mamadeira e às vezes fica só naquele passivão lá, tá pegando a mamada só no passivo, não é fome. Incentive o seu bebê a voltar a dormir e cuida se não é sede também, tá? A Sara aqui continuou. Meu bebê acorda e vira de barriga para cima, para baixo e começa a querer brincar no berço, mesmo pingando de sono. Sara, se for no meio da noite, quarto escuro, breu, não tem que ter nada no campo visual. E acordou, deixa lá, não mexe. Não te chamou, nem mexe no seu bebê.
Aí se chamar, vai lá, atende e incentiva a voltar a dormir, tá? Eles acordam, gente, deixa eu dar aqui mais uma pausinha. Eles acordam para desenvolver o salto deles. Eles aprenderam a bater palminha, vai acordar para bater palminha. Aprendeu a fazer algum barulho, vão acordar para falar de noite, para balbuciar. Não mexe, deixa eles lá. Se chamar, geralmente o bebê que não sabe adormecer sozinho, que precisa de um colo, de um peito, de uma mamadeira, ele vai acabar pedindo isso para voltar a adormecer sozinho. Mas se eles estão lá, eles fazem ruído de sono, eles fazem barulho durante o sono e não tem problema. É claro que se o seu bebê te chamar, você vai saber que ele está te chamando, vai lá e atende ele, tá bom? Soares, oi, tudo bem? Vamos lá, amor. Alguns bebês comem bem durante o dia, seguem rotina alimentar e mesmo assim acordam uma vez na noite. Como saber onde está faltando alimentação durante o dia? Sabe o que eu gosto de falar, assim, com relação a essa questão da alimentação? A gente precisa melhorar essa alimentação um pouquinho em cada alimentação, tá? Não precisa ser de uma vez só. Ai, de repente ele tem que comer o dobro do almoço. Não. Você aumenta uma colherinha, um pouquinho coisa no café, pouquinha coisa no almoço, pouquinha coisa na janta. Até porque eles não vão simplesmente de um dia para o outro comer um monte. Até porque o estômago deles não vai suportar, vai fazer mal. Fiz um post esse dia. A gente não pode ficar empanturrando a criança para dormir, senão a criança passa mal, pode vomitar. Criança de refluxo, você vai favorecer o refluxo e a gente não quer que isso aconteça. Então, precisa cuidar para que seja bem alimentado e bem nutrido. E, às vezes, também mudar a fonte da alimentação. Então, assim, às vezes investir... Eu gosto muito e tenho falado muito, assim, da questão do abacate. O abacate, ele tem uma gordura boa. As crianças que podem, tá, gente? Cuidar da questão de alérgicos. Tem uma gordura boa. Ele proporciona mais saciedade, tem muitos nutrientes, a banana, tem a questão do triptofano também, tanto a banana quanto o abacate. Então, às vezes você pode dar uma melhorada na fonte nutricional, porque às vezes acontece assim, ó, e acontece bastante. A criança vai tomar o lanche e come só uma frutinha, ou come um biscoitinho de polvilho, ou come um biscoitinho de maisena. Eu tô falando que não é para dar? Não, vai ter uma vez ou outra que você não vai ter, não preparou, uma vez ou outra eu não vejo problema. Mas se não... Dá um lanche, igual a gente compõe um almoço com as fontes de nutrição de almoço, que às vezes tem um carboidrato, é claro que você não vai ficar fazendo comida várias vezes, mas assim, compõe o máximo que você conseguir de colocar ali proteína, de colocar carboidrato, de colocar uma vitamina, de composição nutricional. Porque às vezes eles acordam porque eles não conseguiram compor todos os nutrientes. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente não acabou de comer e dali a pouco você está com fome de novo. É porque o seu corpo está com uma fome específica. Só que o seu corpo não sabe falar para você, estou com fome, por exemplo, de vitamina A. Ele vai te dar sinal de fome. E às vezes você vai lá e coloca outra coisa. E daqui a pouco, de novo, o seu corpo está dando sinal de fome. Mas, gente, eu comi faz pouquinho tempo, o que está acontecendo? Então, cuidar para que você consiga dar a melhor fonte de nutrientes possível, compor da melhor maneira possível essa alimentação, tá? Eu falo muito assim, às vezes, do ovo também, as crianças que já podem, tá? Por gentileza, essa questão da alimentação, sempre conversa com o pediatra para ver o que seu bebê pode. Ovinho no café da manhã, faz ele mexidinho, tem criança que gosta dele cozido. Vai melhorando toda essa composição. Ai, Jesus. A Josi, meu filho, ultimamente acorda chorando muito na madrugada. Aquilo que eu falei, tá, Josi? Ver como é que seu bebê tá adormecendo e se tiver dependendo de você para adormecer, é bem provável mesmo que ele vai acordar chorando. Priscila Genilson, como faço para minha bebê dormir no berço dela? Eu tirei a lateral e encostei na minha cama, mas mesmo assim, ela não dorme tranquila. Ela tem 1 ano e 4 meses. Olha, gente, essa questão da cama, quarto compartilhado, de dormir junto. Eu já até recebi algumas críticas por conta disso, mas eu falo que eu não sou contra a cama compartilhada. O que eu sou a favor? Eu sou a favor de que todos durmam. E o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se as pessoas que estão envolvidas nessa cama compartilhada, as pessoas que estão envolvidas nesse quarto compartilhado, se todas conseguem dormir, tá? Por quê? Deve ter um pai, uma mãe, uma criança. Às vezes o pai se mexe demais, a criança acorda por causa do barulho do pai. Ou a mãe não consegue dormir porque se a criança respirar profundo, a mãe já está acordando. Então, assim, se todo mundo dormir bem, ok. Aqui em casa a gente fazia. Eu tinha 2 camas junto e todo mundo dormia.
um chorava, o outro não acordava. É claro que os pais acordam, mesmo que a criança está no outro quarto. Mas se tá ali do lado, pertinho, e a mãe não consegue dormir de jeito nenhum, tá certo. A gente tem que acordar bem, até porque a gente tem um dia, uma noite, outro dia, outra noite, tem filho, tem toda a rotina para seguir e a gente precisa estar descansado e realmente acordar bem. Então, assim, Priscila, vê o conforto desse berço, tá? Outra coisa, eu não sei como é que tá a altura disso daí. Se ela está dependendo de você para adormecer, tá checando você, tá pegando você, se dorme no peito, se fica te pegando, ela vai ficar pedindo você para dormir. Aquilo tudo que eu falei, ó. Não sei se você tá aqui desde o comecinho, mas leva ela, mostra para ela que ali é o cantinho dela. Se você qualquer coisa quiser, volta essa grade para você mostrar para ela que ela vai ter o espaço dela, que você vai ter o seu espaço. Muita gente que eu atendo de cama compartilhada, às vezes a mãe tá, claro, super exausta e ela quer descansar. Eu gosto de começar, primeira coisa, definindo espaços, né? Porque, pô, a gente simplesmente arrancar a criança ali, uma criança que às vezes está dormindo há 1 ano e 4 meses colada na mãe, será que não é muito impacto para essa criança? A gente precisa considerar isso. E depende do que a mãe quer também, tá? Eu acho que por isso que eu falo que a gente está seguro e determinada no que a gente quer faz muita diferença. Ah, não, eu quero, eu vou lá. Tá, a gente faz do jeito que você quer. Mas vai definindo espaço, separando, afastando e depois muda de quarto, qualquer coisa. Não, Flávio, quero deixar ela aqui no meu berço mesmo. Se ela dormir no berço dela, eu já estou feliz da vida, eu vou dormir bem. Tá bem também. Então, começa, Priscila, definindo o espaço de vocês e mostrando para ela que ali vai ser o lugar dela. Às vezes, nos primeiros dias, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, leva ela para lá, ela vai chorar, vai lá, explica para ela. Mas aí você vai mostrando para ela que tá tudo bem, que tá tudo seguro e que é ali que ela vai ficar, tá bom? Ai, gente, tá acabando super nosso tempo. Oh, meu Deus, mas eu vou... Vamos lá. A pessoa aqui, ela vai subir o negócio ali e aí eu não sei porque ele fica abrindo aqui a tela de escrever. E eu não quero escrever, eu quero ler. Priscila, acho que você complementou. Minha bebê ainda mama. Isso também atrapalha o sono, pois ela acorda para mamar. Então, Priscila, se for fome, aquilo que eu falei para vocês já, o que a gente precisa é melhorar a alimentação dessa bebê para que ela não tenha necessidade, não tenha demanda noturna. Ai, meu Deus, eu tô bisoiando lá porque eles desligam a live aqui, né? Tipo, mal educado. Nutri Rafaela Mani. Como acostumar bebê de 2 meses dormir sozinha? Hoje deu mamar, minha bebê arrotou e dormiu no colo, mas quando coloco ela no berço ou no carrinho já acorda chorando, preciso pegar no colo para dormir. Rafaela, se ela adormecer no seu colo, ela vai querer o seu colo para dormir. Gente, a gente precisa ensinar esse bebê desde o comecinho. A sua bebezinha de 2 meses, Rafaela, provavelmente ela deve ficar 1 hora e meia acordada, não sei nem se tudo isso, precisa entender a sua bebê, tá? E um bebê, para conseguir ficar de 1 hora e meia, talvez 1 hora e meia acordada, é um bebê que vai fazer um sono bom também. Bebê que dorme meia hora, 40 minutos, eles nem suportam ficar, às vezes, tudo isso dormindo. Se você sabe que o seu bebê vai acordar, vai ficar... Vou fazer de conta que é 1 hora, tá? Por isso que eu gosto de observar e o atendimento personalizado, o diferencial é justamente às vezes a gente conseguir observar. Faz de conta que é 1 hora. Se é 1 hora que seu bebê suporta ficar acordado, Rafaela, o que você precisa fazer? Acordou, você sabe que vai ficar acordado 1 hora, dali uns 20 minutos você já começa a dar um mamar. Você dá um mamar, isso assim, para o seu bebê estar ativo, para o seu bebê conseguir comer bem. Se a gente deixa para dar um mamar em cima do sono, gente, eles estão cansados, eles não têm nem força física para mamar. Aí o que acontece? Vamos mamar para dormir. Não é, mamar é para comer, mamar é para alimentar, dormir é para descansar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a gente precisa separar isso para esse bebê. Ele precisa entender que a mamada é para comer, para se alimentar. E se a gente dá essa mamada no meio dessa janela, que eu gosto de falar, seu bebê está ativo, seu bebê está bem, comeu, arrotou, chegou o soninho, seu bebê começou a te dar sinal de sono, aí você coloca lá o seu bebê para dormir. Você ajuda o seu bebê lá, tá? E é possível, viu, Rafaela? Já atendi bebezinho de 2 meses e, gente, é uma delícia, é uma delícia. Eles menorzinhos, eu falo assim, o quanto antes conseguir começar, melhor, porque eles não têm tanto mau hábito e é mais fácil, tá? Então ajuda, Rafaela, observa a janela que seu bebê suporta ficar acordado e cuida para você não juntar alimentação com sono. Deu sinal de sono? Tá calmo, não é cansado, exausto, estressado. Por exemplo, seu bebê jamais vai ficar 2 horas e meia acordado. Se ficar 2 horas e meia vai virar um caos, porque ele não vai suportar esse tempo todo, tá? Ai, meu Deus, nosso tempo tá acabando, gente.
Iana Marques. Tenho gêmeos de 1 ano e 8 meses e ainda mamam. Estou exausta, pois acordo quase de hora em hora. O que eu faço? Iana, alimentação em primeiro lugar, tá? Cuida da alimentação dos seus bebês. Como seus bebês estão se alimentando durante o dia, para você diminuir esses despertar noturnos e a forma como esses bebês estão adormecendo. Se eles estiverem independentes de você, de colo, de peito, essas coisas, você tem em dobro a situação, né, querida? Amiga, sim, eu sei. Ai, Jesus, eu atendo as mães de gêmeos, às vezes não dá vontade de ir lá morar com elas. E eu sei que é tudo em dobro. Mas assim, precisa ajustar. Às vezes ajusta um bebê primeiro, depois você ajusta o outro. Mas faz um de cada vez, cuida da alimentação e cuida da forma como seus bebês adormecem, tá? Gente, eu acho que eu vou conseguir responder mais uma. Keila Mag. Oi, meu bebê tem 8 meses e acorda de 3 em 3 horas. Eu estou amamentando, fico super cansada, dorme 20 horas. Nosso horário ótimo, Keila. Keila, de 3 em 3 horas para comer é lindo, de dia, não de noite, né? Então, assim, ó, cuida durante o dia, para que se ele faz essa janelinha de alimentação, que você consiga que ele faça boas refeições. Refeições completas. Às vezes eu já atendi mãe de criança de 1 ano dando livre demanda. Quando a gente dá livre demanda para uma criança grande, eles não comem o que eles precisam comer direito, tá? Então precisa cuidar para que eles façam boas refeições. E fazendo boas refeições durante o dia, eles vão deixando de demandar durante a noite. É um processo, gente. Então ele vai se adaptando isso aos poucos também, você vai ajudando com que seu bebê não tenha toda essa demanda, tá? Gente, eu vou precisar encerrar com muita dor no coração, não sei quantas perguntas ainda tem ali pra frente. Obrigada pela presença de vocês, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham conseguido entender. Pode me falar depois o que vocês colocaram em prática, que deu certo. Compartilha aqui com a gente, compartilha comigo, eu fico muito feliz. A live é o que eu sei que eu consigo ajudar mais gente. Eu sei que tem muita mãe que pega a live e consegue resolver muita coisa. Então, assim, olha, obrigada de todo o meu coração. Vou salvar ela, vou tentar colocar aqui. Falei para vocês lá no começo. Tem um e-book, eu fiz um e-book gratuito, coloquei lá o link na bios do Instagram, tá? Com dicas bem práticas. Eu sei que a gente não tem tempo de ler 1 milhão de coisas, mas eu tentei ser o mais sucinta possível para que vocês tenham dicas assim de bem práticas para conseguir organizar os recém-nascidos, os maiorzinhos, sinal de sono. Observe o sinal de sono do seu bebê, não deixe ele passar do tempo, porque passando o tempo eles vão tendo mais dificuldade ainda, tá bom? Olha, gente, muito, muito, muito obrigado. Eu tenho tentado fazer mais lives para poder conseguir compartilhar mais o meu conhecimento com vocês, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.